Gurizada, estabelecendo o peso, a quilagem para o treinamento na musculação. Tá? Será que eu tenho que fazer teste de um RM? Como é que eu estabeleço? Quantos quilos eu vou estabelecer que o meu cliente tem que fazer um supino? Uma puxada, um terra, uma passada, um búlgaro? Como eu vejo e estabeleço a quilagem, o peso que ele tem que treinar nos exercícios? É uma variável de carga importante, é o que nós vamos ver na videoaula de hoje. Como é que nós estabelecemos isso? No treinamento na musculação, nós temos diversas variáveis que vão dar um contexto da carga total, do esforço total, do estímulo de treinamento. Então, nós vamos ter uma carga de esforço, essa carga de esforço repercute num estímulo de treino que vai gerar as respostas que nós esperamos: força, hipertrofia, resistência muscular, potência, entre outras. E para isso, nós temos algumas variáveis que nós temos que configurá-las no treinamento, ajustá-las no treinamento. A mais conhecida, a mais popular, é que todo mundo mete o bedelho para estabelecer, é a quilagem, que a galera chama de carga, mas eu não acho interessante carga. Já gravei outros vídeos sobre isso, vou deixar o link aqui. Até porque musculação não é o mais interessante, mas o mais interessante é chamar de treinamento resistido com peso. Eu fiz também uma demonstração disso. Vou deixar o link aqui no card para vocês verem essa videoaula também, tá? Então, a ideia é que nós façamos um treino com carga. Essa carga é uma visão total do esforço do treinamento do indivíduo. E dentro desse esforço total das variáveis que eu tenho que manipular, pô, João, quais são essas variáveis aí que tu está falando, cara? Bom, a quilagem, que eu estou falando aqui, vai definir a carga total. A, a velocidade com que ele executa os movimentos, a cadência, sim, vai definir o grau de esforço que ele vai ter. Experimenta fazer bem mais lento o movimento concêntrico com o peso que tu treina. Qualquer peso que tu treina, não estou falando do excêntrico, não. Estou falando do concêntrico. Experimenta fazer 2, 3 vezes mais lento, para te veres aí uma fase de 5 segundos na fase concêntrica, para te ver como altera para mais o esforço. Então, cadência altera esforço. A ordem dos exercícios que eu estabeleço na sessão vai alterar esforço, o número de exercícios por grupo muscular vai alterar esforço. Quanto maior o número de exercícios para um determinado grupo muscular, maior o esforço. Os intervalos de descanso que eu dou, tanto entre séries quanto entre exercícios, também definem o esforço total que eu estou fazendo ao longo da minha sessão de treinamento e no final da sessão de treinamento, o grau de desgaste gerado pelo todo da sessão de treinamento em função também dos intervalos de descanso, porque os intervalos de descanso também definem a carga geral da sessão de treinamento. Então, vejo que a carga geral ela depende de vários contextos, não só da quilagem. A quilagem é um elemento. E aí vem a minha pergunta: como que tu estabelece a quilagem? Muita gente estabelece a quilagem fazendo percentual de um RM. Ainda fazem isso. A ciência faz, João, faz e precisa fazer, porque dentro do experimento científico, onde eu tenho que controlar ao máximo as variáveis intervenientes e transformá-las em variáveis controle, normalmente numa busca de tentar ver relação de causa e efeito entre variável dependente, variável independente e dependente, eu tenho que controlar o máximo que eu consigo. E aí, uma das formas de ter um rigor de intensidade do exercício é percentual de um RM. Então, tá tudo certo. Só que é demorado, é um processo lento, gradual, é um teste moroso. E no chão de academia, para nós atuarmos, não precisamos fazer percentual de um RM. É antiprático, antifuncional dentro da sala. E tem dois estudos de um pesquisador chamado Oeger e colaboradores, antigos esses trabalhos, de 89 e 90, 1989 e 1990, que mostrou que não funciona usar percentual de um RM para determinar esforço de treinamento. Não funciona. Se vocês quiserem saber mais sobre esse estudo, a gente vai criar uma série analisando o estudo científico, me peçam que eu trago esse estudo em pauta para nós analisarmos aqui. Vocês já vão ficar vendo o estudo do Roeger e colaboradores e os resultados que mostram. Cara, não dá para trabalhar aí com percentual de um RM. O negócio também, além de ser antiprático, não bate os resultados. Não funciona assim. Não vem de garfo que hoje é sopa, né? A coisa não funciona assim. Então nós temos que ver, tá, mas na prática, então como é que nós podemos fazer? A ciência também faz dessa forma, é uma forma muito fácil que nós fazemos. Pensando que o indivíduo treina até a falha, depois eu vou falar com um treino que ele não faz até a falha momentânea concêntrica, mas pensando, imaginando que o treinamento do meu cliente, aluno, praticante, é indo até a falha momentânea concêntrica, eu vou trabalhar com o número de repetições máximas, portanto, obviamente, porque ele vai até a falha, para determinar a sua quilagem de treinamento. Vou trabalhar
com o número de repetições máximas que ele faz, porque ele vai até a falha, para determinar o que, João? Para determinar a quilagem de treinamento dele. Como assim? Bom, vamos lá. O que a ciência coloca para que eu possa treinar com estímulo para força? Não estou falando de hipertrofia, estou falando força. O cara ganhar força. Claro que vai ter uma resposta hipertrófica também, não tão exacerbada quanto um treino específico para hipertrofia, mas vai ter alguma resposta hipertrófica. Mas o objetivo maior é desenvolver, estimular força. Como é que a ciência coloca isso? A intensidade tem que ser muito alta. Aí a intensidade é rei. Quanto que intensidade alta? Pô, acima de 85% de um RM para cima, 90% para cima. Ou seja, intensidade bem elevada. Pô, João, tu está falando de percentual de um RM? Sim. Mas quantas repetições máximas o cara faz com intensidades acima de 85% de um RM, em média, aproximadamente, na maioria dos exercícios? Em torno de 7, 6 repetições máximas para menos. Quanto maior a intensidade, menor o número de repetições. Quanto maior a intensidade da quilagem que eu coloco ali, então 80% do RM tem uma intensidade, 85% tem outra, 90% é mais, 95% eu estou aumentando a intensidade até uma intensidade de 100%. Quanto maior a intensidade percentual de um RM, maior será o quê? Menor será o quê? O número de repetições máximas que esse indivíduo consegue produzir. Isso é para qualquer pessoa, treinado, destreinado. Vai mudar o valor absoluto da quilagem lá para ele trabalhar a 6 RMs, por exemplo. Muito bem. Então a ciência coloca, galera, que para trabalhar força, eu teria que trabalhar com intensidade alta, e uma forma de eu estabelecer essa intensidade alta é o quê? Estabelecer uma quilagem para qualquer exercício em que o indivíduo faça as repetições com o número de repetições na série indo até a falha e que realize 6, 7 repetições máximas. E deu. Não conseguiria fazer um oitavo, uma nona. Claro que ele pode fazer uma janela um pouco maior, né? Aumentar esse range para 8, 9, ainda estaria estimulando força, mas para pegar legal em força, normalmente se fala em 6, 7 repetições máximas para menos, 4, 3 repetições máximas. Isso significa que a quilagem vai estar extremamente elevada. Então vejam bem, a intensidade que eu preciso para força, para estimular a força, eu tenho. Como que eu tenho? Trabalhando e estabelecendo a quilagem a partir de um range, de uma amplitude de repetições, que pode variar aí desde uma, que seria a intensidade máxima, até 6, 7 repetições. Eu estaria treinando um bugra, uma passada, um stiff, um terra, um supino, um crucifixo invertido, qualquer exercício, falhando com a falha momentânea concêntrica entre 6, 7 repetições, 5, 4, intensidade alta, estimulando força. Muito bem. Ficou fácil eu estabelecer para qualquer exercício, em qualquer série, a intensidade de esforço ou a quilagem de esforço baseado no número de repetições máximas que a pessoa vai fazer. Tranquilo? Então, dentro das variáveis de carga para força, eu já tenho essa estabelecida. João, e para hipertrofia? Por muito tempo, inclusive adotando guidelines do Colégio Americano de Medicina do Esporte, se falava de 8 a 12 repetições máximas como a janela, o range de hipertrofia. Pô, ali é o melhor para hipertrofia. Trabalho, então, com quilagens no supino, no terra, na puxada, no pull down, no pullover, na cadeira extensora, na cadeira abdutora, no glúteo quatro apoios. Trabalhe com quilagens que permita fazer entre 12 a 8 repetições máximas. Isso está certo? Isso está certo. Só que a ciência foi evoluindo nos últimos anos, vem estudando mais essas características e viu que também hipertrofia com intensidades ainda maiores, ou seja, com número de repetições menores, que representam intensidades maiores, e também se hipertrofia com intensidades menores do que essa e com número de repetições consequentemente maiores. Então, o range, a amplitude, a janela para se trabalhar hipertrofia baseado no número de repetições máximas hoje é maior que 8 a 12, embora 8 a 12 esteja dentro dessa janela. João, então hoje se raciocina com o quê? Se raciocina desde 7, 8, 9 repetições até um range de 25, até um pouco mais de 25 repetições por série, indo até a falha para se gerar hipertrofia muscular. Muito bem. Então, se eu quero gerar hipertrofia muscular, uma das variáveis que eu tenho que controlar, obviamente, é a quilagem, tenho que controlar as demais variáveis que eu citei antes, vão ser pauta de outras videoaulas que eu vou gravar depois. Essas outras variáveis, como controlar, como estabelecer posteriormente, isso virão em outras videoaulas que eu vou gravar. Mas, falando de quilagem, para hipertrofia, como é que eu estabeleço, então, o peso a quilagem para um supino, para um pec deck frontal, para um pull down, para uma puxada, para uma rosca direta, para uma remada curvada e por aí vai. Através do número de repetições, que pode variar desde 8 repetições máximas, por exemplo, desde 7, desde 6, até ali a intensidade já indo para a intensidade de força, está valendo para hipertrofia. Desde 7, 6
até 25, 30 repetições. Claro que, dentro dessa amplitude, se eu trabalhar, por exemplo, de 7 a 11 repetições máximas na margem que eu quero trabalhar com o cliente, eu prescrevo para ele as quilagens que eu vou estabelecer, ele tem que fazer entre 7 a 11 repetições máximas para a primeira série. Bom, eu estou trabalhando dentro do conceito de hipertrofia, dentro da quilagem, que a ciência já demonstrou que é para hipertrofia, eu prescrevo dessa forma para meus alunos, porém, com uma margem de intensidade muito próxima, com uma margem de hipertrofia, de repetições para hipertrofia, de intensidade elevada. De intensidade elevada. Então, meu cliente vai treinar para hipertrofia com uma intensidade bem elevada. Mas eu posso também treinar ele para hipertrofia com repetições, por exemplo, de 18 a 22 repetições, por exemplo, dentro da série, até a falha. Até a falha. O que eu tenho aí? Um treino para hipertrofia, um treino vinculado para hipertrofia também, porém a intensidade não é tão alta quanto no treino anterior que eu falei. João, posso trabalhar de 8 a 12? Pode, treinando mais de hipertrofia. É uma intensidade elevada, mas não é tão elevada como trabalhar de 6 a 10, por exemplo. João, posso trabalhar de 15 a 20? Pode trabalhar de 15 a 20 repetições máximas por série, só que a tua intensidade não é tão elevada, é uma intensidade um pouco mais baixa, porém, todavia e entretanto, é uma intensidade que permite ganhos hipertróficos. Então, eu vejo que para força é de 6, 7 para menos, de hipertrofia dessa margem até 20, 25, 30 repetições e está valendo. Só que para um trabalho de resistência, onde eu posso ter algum ganho de hipertrofia pequeno, mais de resistência, quantas repetições eu tenho que fazer pela série? Aí tu tem que trabalhar de 25 para mais, alavancando 30, 35 repetições dentro da série. Porque, mas João, tu não falou que de 25 até 30 pode hipertrofiar? Pode. Só que eu já estou trabalhando com um nível de repetição tão alto que eu estou tendo ganho significativo também de resistência muscular, localizado ou geral, a depender dos exercícios que eu esteja fazendo. Mas eu estou tendo um ganho de resistência. E se eu alavancar ainda mais as repetições, diminuindo a intensidade do exercício, eu estou estimulando muito mais resistência do que hipertrofia. Aí eu saio de uma margem ideal para se conseguir hipertrofia. Então, eu vejo que para hipertrofia eu posso manipular essa quilagem desde 6 até 25, 30. Então, eu posso fazer vários volumes, margens, janelas de repetição para estimular meu cliente. Posso usar isso até dentro de um processo de periodização, que é outra série que a gente está trabalhando aqui sobre periodização. Vou deixar o link aqui, o card aqui do lado, para te conhecer essa playlist de periodização. Então, nesse card aqui, tu vai ter a playlist de periodização, onde esse conceito que eu estou falando hoje aqui entra lá dentro do conceito de periodização também. Pegar a ideia, gurizada? Tudo vai se ajustando, tudo vai se configurando. Então, eu posso trabalhar durante um período dentro da minha periodização, por exemplo, de 7 a 10 repetições, depois, em outro período, eu trabalho de 11 a 15 repetições, depois, em outro período, eu trabalho de 16 a 20 repetições e posso, ainda em um determinado período, trabalhar de 20 a 25, 24 repetições. Está tudo certo? Estou dentro de um parâmetro hipertrófico, estou variando a intensidade e o volume das repetições dentro da série, mas estou dentro de um estímulo ainda hipertrófico, que a ciência já demonstrou que, indo até a falha, principalmente naquelas séries mais alavancadas em repetição, eu vou ter a resposta hipertrófica. E com isso eu periodizo o estímulo, eu faço a variação do estímulo que é tão importante para o processo hipertrófico, variando o estímulo com a quilagem. Não estou usando nenhum outro artifício a não ser quilagem para variar o estímulo. Posso? Posso. Mas, João, eu posso trocar o do exercício também para variar o estímulo? Claro que pode. João, mas eu não posso também mexer no método de treinamento que eu estou aplicando para variar o estímulo? Claro que pode, mas tu também pode fazer isso que eu demonstrei para também ser um outro elemento de variar o estímulo. E aí tu vai ter que verificar com o teu cliente qual a melhor estratégia para aquele momento dentro de uma periodização que ele esteja fazendo. Tá tudo certo? Vejam as possibilidades. Vejam as possibilidades. E eu estou estabelecendo a quilagem, o peso que o indivíduo vai fazer a partir do número de repetições que ele consegue fazer com aquele peso, se está adequado ou não está. Perfeito? Resistência, então, eu vou ter que colocar uma quilagem que permita ele fazer mais de 25 repetições de saída. Mais de 25 repetições de saída. Preferencialmente até mais de 30, para que ele desenvolva e estimule muito mais a resistência localizada ou geral do músculo, a depender da cinesiologia do exercício, dos grupos musculares envolvidos, para ele ter esse efeito. Beleza, gurizada? Vejam as possibilidades. Eu estou só discutindo aqui como estabelecer a quilagem, o peso de treinamento, e para isso nós estamos usando as repetições. Então, às vezes, eu não preciso me preocupar muito com o peso, eu preciso saber se o indivíduo está indo realmente à falha, para eu ter certeza que ele foi no máximo dele na série, e o número de repetições que ele fez está dentro de uma ideia para aquilo que eu quero estimular e dentro da lógica de periodização que eu quero estabelecer. João, e o treino de potência? Bom, aí o treino de potência muda um pouco.
Num determinado sentido, um pouco, no outro sentido, bastante, né? Porque o treino de potência, por que que ele muda bastante e um pouco no outro? Ele vai ser trabalhado também a quilagem através do número de repetições, então aí mudou quase nada, ou praticamente a mesma coisa. Então, a partir do número de repetições que ele faz na série, eu vou estabelecer a quilagem de treino, que normalmente é de 7 a 14 repetições que ele tem que fazer na série. Porém, tem um detalhe aí. As repetições não são máximas aqui. São repetições com velocidade máxima. Então, eu vou botar uma quilagem onde o indivíduo consiga fazer um movimento bem rápido, explosivo, é potência que eu estou treinando, e ele tem que manter aquela velocidade explosiva dele pelo menos 7 repetições, porque se ele mantiver com 4 e já perder velocidade durante a execução da série, aquela quilagem está muito alta. Permite ele fazer só 4 repetições, ele já perdeu aquela explosão, aquela velocidade que ele tinha. E tem que ver se ele está conseguindo realmente produzir velocidade no movimento. Claro que tem técnica, às vezes associada a técnica do roubo para evitar um risco de lesão maior. Tem várias questões aí a serem melhor discutidas, e se vocês gostarem desse tema, solicita aí. Eu crio outras videoaulas aí para vocês nesse tema, tá? Com essa abordagem aí para vocês. Inclusive, quem é nosso aluno do Training Foco Play, que pode estar assistindo a videoaula agora aqui, sabe que dentro da plataforma do Training Foco Play nós temos várias abordagens sobre isso. Vale sempre a pena dar uma olhada lá para revisar, para cruzar com essa videoaula de hoje. Quem é nosso aluno do Training Foco Play. E quem quer conhecer a plataforma do Training Foco Play, ou ser nosso aluno, ser meu aluno do Training Foco Play, só olhar na descrição do vídeo aqui, eu vou botar o link da plataforma Training Foco Play, tá? Tá à disposição de vocês conhecerem e ser nosso aluno. E lá tem esse material mais aprofundado. Então, lembrando que para potência eu tenho que produzir velocidade. E aí uma outra variável de carga, a cadência, lembra que eu tinha falado? A velocidade. Pelo contrário aqui, daquela lenta para aumentar a intensidade, que eu falei para fazer 5 segundos na fase concêntrica, para ver como a cadência muda a intensidade, aqui eu tenho que acelerar, fazer rápido o movimento. Estou trabalhando agora a potência, e essa aceleração tem que ser mantida pelo menos 7 a no máximo 14. João, por que no máximo 14? Porque a ideia é o seguinte, se eu começar a fazer 18, 20 repetições com aquela velocidade para depois decair a velocidade, significa que a intensidade está muito baixa para a potência. A não sei que eu queira trabalhar uma resistência de potência, mas potência pura, eu estou fazendo 20 repetições, aí na 22ª começa a cair a velocidade. Putz, o cara está trabalhando com uma quilagem muito baixa que permite ele fazer extrapolar a série com velocidade. Então, o efeito sobre potência, que é força vezes velocidade, potência, força vezes velocidade, aquela força não está sendo muito bem estimulada, porque eu estou permitindo ele acelerar 100 repetições, 50 repetições. Pô. Então, 7 a 14 é o range, a amplitude e a janela. Menos do que isso, a intensidade está muito alta, mais do que isso, para cair a velocidade, a intensidade está muito baixa. Então, assim, para ter uma referência. Claro que eu posso trabalhar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é uma referência, perfeito? E aí eu trabalho potência, trabalhando de novo com as repetições da série, porém, repetições com velocidade máxima. Força, repetição máxima, hipertrofia, repetição máxima, resistência muscular localizada, repetição máxima. Um detalhe para a gente fechar a videoaula. João, mas a hipertrofia não pode ser trabalhada com repetição na reserva? Ou seja, eu não ir até a repetição máxima, ficar na reserva da falha, ficar com algumas repetições de reserva antes da falha, tipo 3 repetições antes da falha eu parar, 4 repetições antes da falha eu parar? Sim, a ciência já demonstrou que quando eu estou com intensidades altas para estimular a hipertrofia, eu não preciso obrigatoriamente ir até a falha. Chegar próximo da falha é o suficiente e já é intenso chegar próximo da falha. Já é intenso, não é que é treino fofo. Não é treino fofo, ele é um treino intenso. Só que ao invés de falhar aí no meu limite, eu fico 2, 3, 4 repetições antes e pauso ali a minha série. Isso me permite, às vezes, até alavancar um pouco mais o volume load. Aumentar um pouco mais esse volume que é tão importante para a hipertrofia. Então, eu posso fazer isso, posso trabalhar com a reserva e indo até a reserva 3, 4 repetições parando a série, também trabalhar com aquele número de repetições dentro disso que eu falei para você. Segue a mesma lógica, só que eu não estou indo até a falha. Aonde eu preciso ir até a falha, que parece ser necessário, é quando eu começo a alavancar acima de 15 repetições, 18 repetições, que é onde eu trabalho o estímulo de hipertrofia alavancado nas repetições. Aí é interessante que eu faça repetições máximas para ter aquele nível de sofrência, de estímulo forte para hipertrofiar, para gerar estímulo hipertrófico. Então, quando eu trabalho ali de 8 até 15, talvez eu não precise, com aquele determinado indivíduo, obrigatoriamente ir até a falha. Agora, se eu trabalhar de 15, 18 para cima, aí a ciência mostra que, pô, aí tu vai ter que buscar a falha para ter um estímulo bacana, porque tu está alavancado nas repetições, a tua intensidade caiu, então tu tem que buscar a intensidade indo até a falha da série, certo? Então, vejam que são vários detalhes
que nós temos que raciocinar, temos que pensar, temos que avaliar, temos que verificar as possibilidades de fazer isso. Então, isso é importante que vocês entendam essa lógica, percebam essa lógica, e eu acredito até que eu vou fazer uma série a partir dessa lógica, sobre a manipulação das variáveis agudas de carga. Coloca aqui embaixo, comenta aqui embaixo, se tu acha interessante. Eu agora discuti, por exemplo, cadência vinculado, como eu fiz hoje. Hoje eu discuti o quê? Quilagem. Seria interessante discutir cadência, seria interessante discutir número de séries por grupo muscular para treinar força, para treinar hipertrofia, para treinar resistência, para treinar potência, discutir cada uma das variáveis agudas, discutir intervalo de descanso. Bom, o que está envolvido no intervalo de descanso entre séries? Mas discutir o intervalo de descanso entre séries para hipertrofia, para força, para resistência, para potência. Qual é a lógica aqui embaixo disso aí? É interessante? Se for interessante, comenta aqui, eu faço uma série, monto uma série baseado nisso, baseado nessa informação. E tudo isso que vocês estão vendo eu falar aqui, se quiserem aprofundar, gostam disso, eu convido vocês a serem meu aluno Treino Foco Play. É uma plataforma que nós temos hoje mais de 130 cursos, mais de 130 cursos, não são videoaulas que nem essa aqui, são cursos, onde esses cursos estão vinculados à área de prescrição, saindo desde a cinesiologia, passando pela biomecânica, pela ortopedia, entrando em prescrição, métodos de treinamento, ou seja, vendo todo o processo avaliativo prescritivo, tanto postural quanto morfológico. Tem vários cursos lá, importantíssimos profissionais dominar o ato prescritivo com qualidade. Então, na descrição do vídeo aqui, vocês vão encontrar o Treino em Foco Play, que é a minha plataforma, o link está aqui embaixo. Dá uma olhadinha, vai lá conhecer, entra na plataforma, tem 4 cursos gratuitos lá para vocês fazerem, gratuitamente para conhecer a metodologia, tá? São cursos. Todo mês a gente coloca curso novo lá. E hoje nós vimos, então, essa abordagem bem geral sobre como estabelecer a quilagem no treinamento, pelo número de repetições que a pessoa faz. Isso é extremamente prático, fácil de fazer na academia. Se vocês não enxergaram isso, me perguntem aí que eu gravo um vídeo só demonstrando como fazer isso na academia. É muito simples, muito simples. Bota a quilagem ali, testa, verifica, está muito alto, baixa peso, levanta peso, ajusta para dentro da série do indivíduo e toca o treinamento com ele, certo? É muito simples. Então, vocês vão me ajudar em montando aqui as pautas para as próximas videoaulas. Essa de hoje eu criei, as próximas vocês podem criar, certo, gurizada? Então, muito obrigado por hoje, valeu pela atenção, quem estava junto comigo até agora, e aguardo aí os comentários de vocês aqui embaixo. Valeu!